Vamos meditar sobre procrastinação do Evangelho. Quantas vezes sentimos o desejo de falar de Jesus, mas adiamos, dizemos a nós mesmos, amanhã eu evangelizo, quando eu estiver mais preparado, eu vou, quando eu tiver mais conhecimento da Bíblia, então começarei, e assim os dias se passam, irmãos. As oportunidades aparecem e o que acontece? As pessoas continuam esperando por uma palavra de esperança que nunca chega aos ouvidos. Então, enquanto isso, há lares onde homens, mulheres choram em silêncio, existem jovens lutando contra a ansiedade, idosos enfrentando a solidão, famílias destruídas pelos conflitos e pessoas sedentas de Deus. Ou seja, estão procurando respostas para suas dores. Muitos estão como os eunuco etíope, ou seja, lendo as escrituras e tentando compreender, irmão, compreender o caminho da salvação. Mas, ou seja, sem alguém que lhes explique a verdade, a palavra de Deus nos mostra essa realidade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. O eunuco lia o livro do profeta Isaías, não é? Quando o Espírito Santo ordenou a Filipe, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro, Atos 8, 29. Filipe poderia, irmãos, ter adiado, poderia ter pensado que não era a pessoa certa, poderia ter imaginado que outro faria aquele trabalho, mas ele obedeceu imediatamente, ou seja, ao ouvir o homem lendo as escrituras, perguntou, entendes tu o que lês? E o que aconteceu? E ele diz, como poderei eu entender se alguém não me ensinar? Está lá em Atos 8, 30 e 31. Ou seja, essa pergunta ecoa até hoje. Como poderei entender alguém não me ensinar? Muitos estão dentro de suas casas esperando por alguém que bata a sua porta. Envie uma mensagem, faça um vídeo, tenha atitude, irmão. Uma visita, compartilhe uma palavra de fé. Há pessoas que nunca entrarão em um templo, mas abrirão a porta de suas casas para ouvir alguém que fale do amor de Cristo. A procrastinação da palavra de Deus em muitos irmãos, é perigosa. Por quê? Porque nos faz acreditar que sempre haverá outra oportunidade. Porém, a Bíblia nos alerta, não te glories do dia de amanhã. Está lá escrito, não é? Porque não sabes o que produzirá o dia. Provérbios 27, 1. O tempo de obedecer é hoje. O chamado, meus irmãos, não é apenas para pastores, missionários ou evangelistas conhecidos. Jesus entregou essa missão a todos os seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, talvez você pense, eu não sei falar. Moisés também apresentou suas limitações diante de Deus. Jeremias disse que era apenas uma criança, irmãos. Gideão acreditava ser o menor da sua casa. Contudo, o que a palavra de Deus nos mostra? Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis, pessoas voluntárias para fazer a obra de Deus. E o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. A nós cabe obedecer. Comece com o que você tem. Compartilhe um versículo, conte um testemunho de Cristo. Ou seja, irmãos, faça a sua vida brotar para o Evangelho. Ore por um vizinho, visite um familiar afastado, ligue para alguém que precisa de esperança, convide uma pessoa para estudar a palavra de Deus. Não espere o momento perfeito, porque desse jeito não vai chegar. Porque o momento perfeito para obedecer é o quê? É agora. Jesus declarou, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? O que é que ele disse? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, porque já estão brancas para o quê? Para a ceifa. Está lá em João 4,35. A seara continua grande, as almas continuam sedentas, há pessoas clamando
por direção, sem saber a quem recorrer. E Deus, irmãos, ainda está perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Que a nossa resposta seja o mesmo do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Não deixe para amanhã a palavra, ou seja, irmãos, que pode salvar uma vida hoje. Não adie o abraço que pode o quê? Restaurar uma família. Não silencie quando Deus colocou em seus lábios a mensagem da vida eterna. Talvez exista alguém nesse exato momento, dentro de uma casa, próximo à sua casa, aguardando apenas o quê? Que um servo de Deus tenha a coragem de vencer a procrastinação e dizer: Jesus Cristo ama você, morreu pelos seus pecados e pode transformar completamente a sua história. E lembre-se da promessa do Senhor, irmãos. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, irmãos, portanto, levante-se, ore, vá, fale, ensine, ame, evangelize, porque ainda há muitos sedentos esperando por alguém que lhes mostre o caminho da verdade e a vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, está lá escrito, será o quê? Salvo. Romanos 10:13. Que Deus encontre em nós, irmãos, servos dispostos, ou seja, pés prontos para anunciar as boas novas e corações ardendo de compaixão pelas almas ainda que não conhecem a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, saiamos da procrastinação, saiamos desses mimimi, desses detalhes de murmurações, reclamações ou situações adversas que não levam a nada. Se coloque na brecha, seja um instrumento de luz na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Presbítero Eudes Shalom.